A paz do Senhor Jesus a todos. Estamos aqui de volta com a nossa série Personagens Bíblicos. E hoje nós vamos falar sobre Jacó. E a palavra de Deus nos diz assim: E os filhos lutavam dentro dela, e foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Gênesis, capítulo 25, versículo 22 e 23. Jacó era irmão gêmeo de Esaú. Jacó nasceu segurando o calcanhar do seu gêmeo Esaú, que havia nascido primeiro. E a Bíblia nos diz assim: cumpridos os dias para que desse à luz, eis que achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu seu irmão, que segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Gênesis, capítulo 26, versículo 24, 25 e 26. Esses meninos representavam 2 povos e 2 nações, Israel e Édom. A história de Jacó destaca a soberania de Deus na transformação do caráter humano. Toda a trajetória de Jacó é marcada pela graça de Deus, apesar de seus erros e de suas falhas. Antes de nascer, Deus escolhe ele e o elege para ser herdeiro das promessas e da primogenitura. Veja que interessante. O Senhor é aquele que faz o projeto na vida do ser humano. É Ele que escolhe, é Ele que escreve a história do ser humano. E muitas das vezes nós não compreendemos o trabalhar do Senhor na vida do homem e da mulher. E nós questionamos, nós debatemos, nós discordamos. Mas o Senhor, Ele é supremo. O Senhor é aquele que conhece todas as coisas. O Senhor já conhece lá na frente. E nós nada sabemos. Então, nós precisamos compreender que quando Rebeca concebeu, não tendo os 2 filhos ainda nascido, nem tendo feito algo bom ou mal, para que o propósito de Deus pudesse permanecer segundo a eleição, não por obras, mas por aquele que chama, isso foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Que incrível, né? A maneira do Senhor trabalhar. Nós, quando vemos uma gestação, nós ficamos olhando com simplicidade, nós olhamos que apenas há uma criança no ventre, mas o Senhor é aquele que vai traçando a história de cada um. E nós vemos na palavra de Deus, dizendo assim, né, como está escrito: eu amei a Jacó e aborreci Esaú. Isso se encontra lá em Romanos 9, versículo 10 ao 13. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. O Senhor escolhe a Jacó, que não merece esse presente, pois quando olhamos para Jacó comprando a primogenitura de Esaú com um prato de lentilhas, demonstramos oportunismo, mas Deus observa o desprezo e a desvalorização que Esaú demonstra em relação às promessas celestiais. Felizmente, Deus não lida conosco com base em nossos pecados. Ao escolher Jacó antes do nascimento, somente nos mostra que ele nos escolheu desde a eternidade para sermos o seu povo. E muitos não compreendem isso. Muitos olham para uma pessoa que caminha errado
não sabe o que vai acontecer lá na frente, não sabe o projeto de Deus, como Deus ele vai agir, como Deus vai transformar esta pessoa para que ela se achegue a Deus de tal maneira que se torne um verdadeiro adorador. Ao enganar seu pai para receber as bênçãos, vemos aqui a desaprovação total do homem e contemplamos Jacó agindo por meio da carne, engano e esforço por meios próprios, obtendo assim com engano aquilo que tinha sido prometido a ele pela graça de Deus. Muitas das vezes o homem toma caminhos errados, não buscando a Deus e agindo por seus méritos próprios, ele acaba tomando para si situações que venham trazer até mesmo transtorno para as suas vidas. Eu creio assim que Jacó ele conhecia as promessas de Deus, porque quando ele estava no ventre, Deus já havia avisado a sua mãe como seria, que o maior serviria o menor. Então, existem atitudes que muitas das vezes o homem tenta conseguir as bênçãos por meios errados, por maneiras erradas, sendo que já pertencia a ele aquela promessa. Mas muitas das vezes nós não queremos esperar, muitas das vezes o homem, o ser humano, não quer esperar o tempo, acha que está demorando, acha que tem que ser da sua maneira e acaba agindo da sua própria forma e traz consequências difíceis para a sua vida. E ao fugir da ira de Esaú durante sua fuga, Deus lhe apareceu no caminho através de um sonho onde uma escada liga a terra ao céu, onde anjos celestiais subiam e desciam. Jacó experimentou a vida por outro ângulo ao ser manipulado e enganado por seu tio Labão, e trabalhou 14 anos por Lia e Raquel, além de 6 anos pelas ovelhas. Deus faz uma promessa para Jacó e lá em Gênesis 28:15, ele diz: Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja feito o que te tenho dito. Ao retornar à terra de seu pai, luta com um anjo no val de Jaboque, onde seu nome é mudado para Israel. A mudança de nome e o manquejar marcam o início de uma nova vida para Jacó, a transformação do caráter, onde sua fé substitui o engano e a autoconfiança. Em meio ao caminho, encontra-se com Esaú e alcança seu perdão ao reconciliarem-se. Esaú regressa ao Monte Seir e Jacó segue para Siquém, na terra de Canaã. Nós vemos aqui o trabalhar de Deus no coração de Esaú, porque Jacó fugiu da sua terra, porque Esaú falou que o seu pai já estava idoso e haveria o momento que chegaria o luto de seu pai, então ele iria matar Jacó. Mas nesse período que Jacó saiu, que Jacó ficou longe, Deus ele trabalhou dos dois lados, trabalhou na vida de Jacó, transformando ele, trazendo mudança em sua vida, trazendo uma fé verdadeira. Deus também trabalha no coração de Esaú, aonde Jacó pôde se encontrar com Esaú no meio do seu caminho, depois de lutar com o anjo, e ele recebe o perdão do seu irmão. Os dois se abraçam, os dois choram, os dois
é, se, se perdoam ali, né? Porque o Senhor, ele tem sua maneira de trabalhar. Deus tirou toda a mágoa do coração de Esaú e fez uma transformação também no coração de Esaú. Já não havia mais mágoa, já não havia mais, só havia saudade, só havia transformação, aonde Jacó pôde prosseguir a sua jornada em paz. Ao se tornar Jacó, ao se tornar pai de 12 filhos e uma filha, os seus filhos darão origem às 12 tribos de Israel. Apesar do passado de Jacó, os planos de Deus prevaleceu em sua vida, mas não sem dificuldade. Não tema lutar em oração, sabendo que Deus executará os planos dele para a sua vida. Muitas das vezes, nós oramos, nós lutamos, nós buscamos a presença de Deus e nós temos Deus como tardio, mas Deus, nós não podemos esquecer que Deus é Deus da transformação, é Deus que muda o caráter do homem, é Deus que muda a nossa história, é Deus que faz tudo ser diferente, faz tudo novo em nossa vida. Você que está me ouvindo, se você tem uma promessa e tem achado que essa promessa tem sido tardia em sua vida, saiba que Deus ele é fiel e verdadeiro para cumprir a promessa que foi feita na sua vida. Jacó tinha 130 anos quando desceu ao Egito e viveu ali 17 anos. Antes de morrer, abençoou primeiro os filhos de José e depois os seus filhos. Tinha 147 anos quando morreu. Ele foi embalsamado e foi sepultado em Canaã, na caverna de Maquipela, que Abraão tinha comprado por herança de sepultura em frente a Manre. Nós vemos a vida de Jacó, uma vida de lutas, uma vida onde, assim como ele enganou no começo da sua vida, ele também foi enganado por Labão. Ele também sofreu grandes consequências. Mas nós vemos Deus trabalhando em todo o tempo no caráter de Jacó. Nós vemos que quando ele foi casar com Raquel, ele, na noite de núpcias, ele descobre que não era, e sim Lia, sua irmã. E nós vemos um processo doloroso na vida de Jacó. E se a gente olhar como a palavra nos traduz isso, ela nos traduz lá em Gálatas assim, dizendo que tudo que o homem plantar, ele ceifará. Porque Jacó, ele não foi só enganado na questão, mas nós vemos Labão mudando o seu salário 10 vezes. Nós vemos na situação aonde os seus filhos vendem o seu irmão José, pegam a veste de José, matam um cordeiro, enche de sangue e levam para Jacó, dizendo para Jacó reconhecer a túnica de José para ver se era realmente a túnica do seu filho. E Jacó chorou um período muito longo por seu filho José. Vejam as consequências de atitudes erradas. Enquanto José estava no Egito, Jacó chorava, achando que não tinha mais o seu filho José. E nós vemos que realmente, quando ele enganou o seu pai,
ele recebeu duras recompensas do seu ato. Porque se nós não esperarmos as promessas de Deus cumprirem em nossas vidas, nós passaremos por situações, se nós buscarmos meios mais práticos para adquirirmos aquilo que é promessa de Deus, nós passaremos por situações muito difíceis. E nós vemos a vida de Jacó, ele teve uma vida longa, que aqui nós vemos quando ele falece com 147 anos. Mas nós vemos que foi uma longa jornada para Jacó, passar por um processo de desafios para que ele viesse realmente ser transformado. Ele enganou seu pai, ele como pai também, ele foi enganado pelos seus filhos. Então, nós precisamos confiar sim nas promessas de Deus. Nós não podemos ser manipuladores. Tem pessoas que recebem promessas de prosperidade e muitas das vezes não têm paciência para esperar essa promessa se cumprir. E ela vem e busca outros meios para se dar bem, esquecendo que toda atitude ela tem uma consequência. E Jacó, com certeza, ele sabia da promessa que Deus havia feito para sua mãe quando os dois estavam no ventre. Mas ele não soube esperar Deus cumprir. Ele agiu precipitadamente e duras consequências ele teve que passar. Então você que está me ouvindo, olhe para Jacó, para a vida de Jacó. Deus o abençoou, Deus lhe fez promessas. Ele fez promessas como eu falei lá atrás, quando o Senhor ele faz uma promessa para Jacó, dizendo assim: eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja feito o que eu tenho dito. Então, Deus, ele em todo momento, ele não deixou Jacó, mas ele permitiu que Jacó passasse por momentos difíceis em sua vida, por momentos onde ele foi enganado de maneira doída. Mas Deus forjou o seu caráter, Deus, através dele, vieram os seus filhos se tornar os 12 patriarcas. Então você que tem uma promessa de Deus, você que está ouvindo esta palavra neste momento, deixe Deus agir na tua vida. Não tome decisões precipitadas, mas que você venha crer, não venha perder a esperança, não venha perder a fé em meia caminhada, mas venha caminhar confiando em Deus, sabendo que Ele é fiel e verdadeiro para cumprir as suas promessas na sua vida. Amém? Fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus e que o Senhor te abençoe e te guarde aonde você estiver.